Mateus 22, do 34 ao 40. E hoje eu quero meditar com você sobre o mandamento mais importante. Amém? Quem achou? Quem não achou, ajuda aí a pessoa que está do seu lado. Olha aí para Mateus 22, a partir do versículo 34. Mateus 22, a partir do verso 34, nós vamos ler até o versículo 40. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Verso 35 diz assim: E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O verso 39 diz assim: O segundo, semelhante a este, é. Vou repetir novamente. O segundo, semelhante a este, é. Repita aí, semelhante. Diga aí para quem está do seu lado, semelhante. Diga aí, você sabe o significado da palavra semelhante? Quem pode me dizer o significado da palavra semelhante? Pode? Igual. Se o primeiro mandamento é importante, isso quer dizer que o segundo mandamento também é importante. Igual, da mesma forma. O segundo, semelhante a este, é... Vamos ler todos nós juntos, igreja? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o verso 40 diz assim: Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Podei-vos assentar. Amém? Nós vamos falar sobre o mandamento mais importante. Nós sabemos que quando Moisés esteve com o Senhor deu quantos mandamentos a Moisés para que ele transmitisse ao povo? Quantos? Que se resumiram, em quantos mandamentos? 2. Nós acabamos de ler 2 mandamentos. E aqui eu não sei como está na sua Bíblia. Na minha Bíblia, esse trecho está intitulado assim: O Grande Mandamento. O Grande Mandamento. E o primeiro é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas a Bíblia fala: e o segundo, semelhante, quer dizer igual, não menos importante, é: ame o próximo como a si mesmo. Quem gosta de ser odiado aqui, levante a sua mão. Quem gosta de ser odiado? Quem diz assim: eu acho bom quando ninguém gosta de mim. Eu acho bom quando as pessoas desfazem de mim, falam mal de mim. Eu gosto, eu fico feliz quando alguém me odeia. Eu não gosto de ser amado. O versículo diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Você ama a sua vida? Eu amo a minha vida. E o versículo diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Amar é um verbo. E um verbo significa ação. E ação quer dizer atitude. Uma vez eu li algo muito interessante que diz assim: intenção menos ação igual a nada. Vou repetir. Intenção menos ação igual a nada.
Você tem a intenção de fazer alguma coisa, mas de repente você não age. Você não tem ação. Isso vai dar igual a quê? A nada. Porque você pensou em fazer. Você desejou fazer, mas você não fez. Isso aconteceu o quê? Nada. Deu em quê? Nada. Para você estar aqui, né? Jefferson está aqui tocando ao meu lado o teclado. Deus deu um dom para ele, mas ele precisou também se esforçar, aprender, correr atrás. Se ele não tivesse corrido atrás, ele não estaria tocando. Amar. Ação. Um verbo de ação, atitude. Para que você ame, você tem que ter atitude. Para que você cumpra esse segundo mandamento, que é tão importante como amar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa, você e eu, nós precisamos tomar atitude, agir. E antes de continuar, eu gostaria que você lesse e abrisse comigo 1 João 4:20, tá certo? Para que nós possamos falar sobre 3 atitudes que demonstram o verdadeiro amor. E consequentemente eu estarei cumprindo esse segundo mandamento, que é tão importante como o primeiro mandamento. 1 João 4:20. 1 João 4:20, quem for achando, vá dizendo aí amém, vá dando aí um amém. Amém? Vá dando aí um glória a Deus, quem for achando, para que eu possa saber que você achou. 1 João 4:20, acompanhe comigo. Olha o que é que diz esse versículo. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu vou repetir, leia comigo, veja aí na sua Bíblia, acompanhe comigo. Se alguém disser, amo a Deus, olha aqui para mim, só um minutinho. Se eu perguntasse a todos nós, a todos vocês, né? E eu também me inserisse. Quem ama a Deus? Quem está aqui nesse recinto que ama a Deus? Quem era que ia dizer que não amava a Deus? Se eu fizer a pergunta, quem ama a Deus? Todo mundo vai dizer, amo. Ah, eu amo a Deus. Eu estou em um propósito, eu quero colocar a Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu amo a Deus mais do que tudo na minha vida. A motivação da minha vida é Deus. Se não fosse Deus, o que eu seria? Mas se nós não cumprirmos o segundo mandamento, a Bíblia fala que quando eu abrir a boca para declarar amo a Deus, eu estarei sendo mentirosa. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, nós temos a oportunidade de ver o irmão, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que convive com você, aquele que congrega com você na mesma igreja, o seu pastor, o seu líder aí de ministério. Você está tendo a oportunidade de vê-lo, de estar com essa pessoa pessoalmente. Mas a Bíblia fala que você não pode, você e eu, abrirmos a nossa boca e dizer, eu amo a Deus, se eu estou com problema com essa pessoa em relação ao meu amor de irmão para com essa pessoa. Como é que essa pessoa, o versículo diz, vai amar a Deus a quem não vê?
se eu tenho a oportunidade de estar com Jefferson, não diariamente, mas nem que seja de forma esporádica, e eu não pratico o meu amor, a minha atitude, a ação para com ele, para que assim eu cumpra o segundo mandamento, que é tão importante, a Bíblia fala, quanto o primeiro mandamento. E eu quero pontuar aqui 3 atitudes que verdadeiramente demonstram o nosso amor pelo próximo. E o primeiro deles é: ame não falando mal do seu próximo. Chega a ser triste. Chega a ser algo que não honra a Deus. Chega a ser uma lástima dentro das igrejas o que muitas vezes acontece de um irmão falar do outro, de uma irmã falar com outro, de muitas vezes grupinhos se reunirem em casas ou em locais, e ao invés de entre eles falarem com salmos, hinos e cânticos espirituais, como diz a Bíblia, tem uma pauta. E a pauta é o nome daquele irmão, o nome daquela irmã. Pasmem, o nome do pastor, o nome da pastora, o nome daquele líder, o nome daquela líder. Lembre-se, amar é o que, igreja? Ação. Amar é atitude. E como é que eu posso demonstrar o meu amor para com o irmão? Lembre-se que se eu abro a minha boca para dizer, para declarar que amo Deus por aí aos 4 ventos, onde eu trabalho, na minha casa, nas minhas orações, no meu secreto, hoje Deus está falando conosco, com a igreja. Se você diz que me ama sem me ver, você está sendo mentiroso quando você está vendo o seu irmão, está vendo a sua irmã, está vendo o seu pastor, está vendo a sua pastora, e você se reúne muitas vezes para falar mal do irmão, da irmã. Provérbios capítulo 6, versículo 16, eu gostaria que você abrisse. No livro de Provérbios. Porque, como Luísa falou, muitas vezes há um grau de santidade muito grande em nós mesmos. E nós não atentamos para o que muitas vezes nós fazemos com o outro. Provérbios, capítulo 6, verso 16. Diz assim, meu querido: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E aí, o salmista começa a enumerar: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª é: e o que semeia contenda entre irmãos. 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª Ele abomina. Ele abomina, igual Ele abomina a idolatria. Você já foi liberto da idolatria? Você já foi liberto desse tipo de idolatria? Ali, lá do Monte do Galo, lá da imagem da santa que estão construindo. Quem aqui já foi liberto disso? Levante sua mão, bem alto.
Da mesma forma que Deus abomina a idolatria, Deus abomina aquele que promove contenda, que semeia. Você tem sementes em suas mãos. Abra aí sua mão. Todos vocês, abram aí suas mãos. Abra aí sua mão. Deus entregou sementes em suas mãos. Mas eu quero dizer para você que não foram sementes de contendas. Não foram e nunca serão sementes de discórdia. Não foram e nunca serão sementes de fofoca. Não foram e nunca serão. E às vezes a gente diz tanto do outro, fulano precisa de libertação, ciclano precisa de libertação, e a gente não olha para nós mesmos, que eu estou precisando de libertação naquela área. Porque parece que tem uma coisa na minha língua. Um espírito de fofoca. Uma lenha. Um fogo estranho. Que o que eu tenho prazer mais de fazer é, nem que seja estar reunido com uma pessoa, mas o meu prazer é, vou lá, semear um pouquinho de discórdia, falar um pouquinho do irmão, falar um pouquinho lá da irmã, falar ali de um defeito do pastor, falar ali do defeito que a pastora tem. Queridos, ame não falando mal do seu próximo. Amar é o que, igreja? Interaja comigo. Amar é um verbo, amar é o quê? Vamos mais forte. Amar é o quê? Amar é uma atitude. Amar não é amar de palavras, não. Amar é atitude. E a atitude, a primeira atitude é, fechar aqui minha boca. E quando alguém vier fazer isso, geralmente o que é que acontece? Às vezes acontece que você não quer falar do próximo. Você não quer falar do seu irmão, você não quer falar da sua irmã. Mas o que é que acontece? Vem alguém e ela tem sementes estranhas nas mãos. E essas sementes, elas chegam. E ao invés de semear o que é bom, ela vai semear o que é ruim. E o coração daquela pessoa, a mente daquela pessoa vai ser atingido. Irmão, quando isso acontecer, sabe o que é que você faz? Eu vou dar um conselho para você como sua pastora. Você, cesse na hora. Você corte. Você quer que o espírito de morte entre na sua casa, sim ou não? Se você souber que um ladrão vai entrar na sua casa, o que é que você faz? Você fecha a porta, tranca a porta, se prepara. Você coloca lá o cadeado, você reforça tudo. É assim ou não é? Não deixe o espírito de fofoca, de discórdia entre irmãos entrar na sua casa, na sua vida. Sabe por quê? Leia comigo novamente. O que é que a sétima coisa que Deus abomina? O que semeia contenda entre irmãos. Como é que eu posso demonstrar o meu amor para com o meu próximo? Cumprindo o segundo mandamento. Gente, você entendeu? Quem aqui compreende que o segundo é tão importante quanto o primeiro? Porque tem cristão que só pensa assim, eu amando a Deus, não precisa considerar tanto o meu próximo, não. O negócio é eu amar a Deus. Eu amo a Deus e eu desconsidero o meu próximo. Ei, está completamente enganado. Está completamente errado. Segundo, ame se alegrando pelas vitórias e conquistas dele. Eu vou falar novamente. Ame se alegrando pelas vitórias e conquistas dele ou dela. Como é fácil a gente se entristecer com o outro.
Se morre alguém, parente do outro, ai, vou lá dar assistência. Ai, vou lá fazer um chazinho. Ai, vou lá fazer um cafezinho. Ai, vou lá para saber se está precisando. Mas na hora que aquele irmão ou aquela irmã tem uma vitória, meu Deus, que dificuldade que o crente tem para se alegrar com quem está se alegrando. Que dificuldade o crente tem com a vitória do outro. Eu estou falando para você, querido, de amar o próximo como a nós mesmos. Eu estou falando sobre o segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro mandamento. Que dificuldade! A gente compartilha com outra a tristeza, mas a gente não quer compartilhar a alegria. A gente diz que o outro está aparecendo, o outro está se mostrando demais, como diz o nordestino. O outro está querendo aparecer demais, a gente não abre a boca nem para dizer assim: parabéns, como eu estou feliz com a sua conquista. Como eu estou feliz pela sua aquisição. Que dificuldade há de sair isso da nossa boca. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia num versículo que você já conhece. Eu não gosto só de citar. Eu gosto que você abra. Romanos capítulo 12, verso 15. Olha o que é que diz. Romanos 12. Eu sei que você já conhece. Mas o que acontece hoje é que Deus quer que nós renovemos a palavra de Deus em nós e saiamos daqui de forma diferente. Romanos 12, versículo 15. Quem achou, diga amém, por favor. Diz assim, olha: alegrai-vos com os que se alegram. A parte do versículo não só é chore com os que choram. Quando acontece uma desgraça, todo mundo chega lá, né? A maioria das pessoas, se não chegar para acolher, infelizmente chega para falar mal, melhor, pior ainda. É assim ou não é? Queridos, nós estamos num processo de conversão. E essa pregação dessa noite é ensino. É exortação. É Bíblia. Porque nós estamos nesse processo de santificação. A Bíblia fala, e por fim o que, igreja? Por fim o que? Quem lembra do versículo? Eu estou no processo de santificação e por fim o que? A vida eterna. Não é assim que a Bíblia fala? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você sabe como é que você pode praticar o amor ao próximo? Se alegrando com aquele que se alegra. Celebrando as vitórias dele. Celebrando as vitórias dela. Ei, olhe para o lado aí da pessoa que está do seu lado e diga: eu quero celebrar. Eu quero celebrar junto com você a sua vitória. Eu quero me alegrar. Eu quero me alegrar. Você quer se alegrar comigo hoje? Quer se alegrar comigo hoje? Minha filha Giovana, nesse momento, tem muita alegria no meu coração. Ela está lá em João Pessoa, pregando em uma igreja lá em João Pessoa. Sabe o que é isso? A flecha foi afiada. E já está indo para fora pregar a palavra de Deus. Quem vai se alegrar comigo? Quem vai se alegrar comigo? Quando a sua flecha estiver afiada, eu vou me alegrar com você. Eu vou dar glória a Deus pela sua flecha afiada, sendo lançada lá para longe para pregar o evangelho. É isso aí. Sabe como é que você pode demonstrar o amor ao seu próximo? Terceiro tópico nessa noite: perdoando.
Olhe para quem está do seu lado e diga: o perdão. O perdão demonstra o nosso amor pelo próximo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa difícil nessa vida, não sejamos hipócritas, né, queridos? É perdoar. É ou não é? O negócio difícil é perdoar. Eu passei não sei quanto tempo para subir aqui nesse púlpito, porque eu chegava para o meu esposo, o pastor dessa igreja, e eu dizia para ele: não me coloque para pregar até que eu tenha perdoado. Porque nós enfrentamos algo muito difícil aqui na igreja no passado, uma rebelião. E quase que eu perdi a Jean, que hoje está fazendo 10 anos. Com 5 meses eu estava em casa, sozinha, lá no sofá lá de casa, que eu criei irmãos, como diz a linguagem popular nordestina, eu criei entojo do sofá. Depois da gravidez, eu não queria nem ver o sofá lá em casa. Lá naquele sofá, com 5 meses, eu quase tive Jean, eu tive Giovana, de forma natural, de parto natural, e eu sabia diferenciar as contrações, né, que a gente tem naturalmente quando já está em um certo período, e as contrações de esforço, as dores de esforço. E naquele dia eu tive dores de esforço para expulsar. E o bebê não estava pronto, 5 meses, não fazia nem 6 meses. Você imagine, o pastor estava aqui na igreja, em um culto de domingo, aqui com vocês, e eu dizia para ele: vá, meu filho, vá que eu fico só. O telefone está aqui do meu lado, qualquer coisa eu ligo. E eu comecei a sentir umas contrações, e eu disse: isso está diferente. E eram dores de esforços, e começou a aumentar. Isso tudo por causa daquele momento que a gente estava atravessando. E aí eu lembro que eu liguei aqui, e o pastor foi atender. E aí o pastor, eu tinha ligado para a minha ginecologista, a obstetra, e ela disse: olhe, peça ao pastor para procurar agora essa medicação que você tem que procurar, que tem que encontrar agora. E aí o pastor ia pregar e acionou vários irmãos. Um desses irmãos foi Monaíla. E saíram atrás desse remédio. Teve irmão aqui que foi bater em Currais Novos. Nas farmácias não tinham. E o pastor aqui pregando e havendo esse movimento todo. E eu lá em casa assistindo R.R. Soares, porque nesse tempo não tinha transmissão. Para você que está em casa, Deus te abençoe em nome de Jesus. Não tinha transmissão e eu assistindo R.R. Soares em casa. E nesse inteirinho, enquanto chegava a medicação, eu lembro que o pastor Jaime de Amorim, ele deu uma palavra e ele disse assim: creia na palavra, creia na leitura bíblica. E eu disse: como é que esse homem está dizendo uma coisa dessa? Eu nunca vi esse homem falando em leitura bíblica. E aí eu lembrei que naquele dia eu tinha feito a leitura bíblica do Novo Testamento e não tinha feito a leitura do Velho Testamento. E fui fazer naquele momento a leitura do Velho Testamento. E ali, na leitura bíblica diária, o Senhor me deu uma palavra que está até hoje no livro, né, que quando a gente sai da maternidade, no livro de assinatura que foi Luísa que fez, um livro todo personalizado, e tem esse versículo lá, e o versículo era assim: você terá um filho, e ele será um homem de paz, e ele terá paz em volta de todos os teus inimigos. E naquele momento, mesmo sentindo as contrações, eu me acalmei diante da palavra, e eu pensei: obrigada, Jesus. Meu filho não vai nascer agora, eu vou ter o meu filho, vai ser no tempo que o Senhor determinou. Mas eu continuei com as contrações, daqui a pouco chegou a medicação. Encontraram aqui, com uma pessoa aqui de Carnaúba dos Dantas, e eu tomei a medicação. Mas depois que eu tive Jean, meu querido, começou um processo em minha vida, que eu não perdoava aquelas pessoas. Tinha sido muita coisa que eu tinha vivido e eu não perdoava, e era tanta raiz de amargura no meu coração.
E um dia eu fui ler um versículo, um livro, perdão. E o nome desse livro era Detox da Alma. E eu fui ler de propósito. Eu vi o lançamento do livro. E eu lembro que a irmã França estava lá em Campina Grande. Eu perguntei para ela se ela podia ir numa livraria e trazer para mim. E ela trouxe. E é o nome do livro Detox da Alma. E eu fui ler. E ali falava sobre perdão. E falava sobre a nossa ida para o céu. Porque a pessoa que escreveu esse livro, ela passou também por um processo de perdão. E ela disse que um dia o Espírito Santo de Deus falou com ela, ela disse assim, poxa, eu tenho que ser inteligente. Se eu não perdoar, eu não vou para o céu. Eu vou nadar, e eu vou morrer na praia. E qual foi o versículo? Que ela teve essa experiência, escreveu, colocou no livro, e aquele versículo saltou ao meu coração. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 14 e 15. Olha o que é que diz. Todos acharam? Quem achou, irmãos? Amém. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como é que você pode demonstrar o seu amor para com o próximo? Terceiro tópico, perdoando. É fácil perdoar? Não. É rápido perdoar? Não. Depende do caso. Quando são coisas que ferem, machucam, a ponto de deixar cicatrizes, não é fácil. Mas o perdão é de Deus. E eu vou te ensinar uma coisa que eu fiz. Eu tomei uma atitude de ir para os pés do Senhor e me ajoelhar. E você está pensando que eu ia para os pés do Senhor e eu ficava com palavrinhas bonitas diante dele? Não. Eu rasgava meu coração como Ana e eu dizia: Deus, eu estou aqui porque eu preciso perdoar. Meu coração, só tem coisa ruim aqui no meu coração em relação a essas pessoas. Eu não perdoei nenhuma, ao contrário. Eu lembro de quando elas fizeram isso. Eu lembro de quando elas vieram na minha casa para me dizer isso. Eu lembro de quando eu estava desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Deus, o meu coração não consegue. Olha aqui para o meu coração como é que está. Mas eu tomei uma decisão de fazer aquele exercício com frequência. Até que um dia, meus queridos, eu percebi. A Bíblia fala que há um coração contrito e quebrantado, ele não lança fora, não é isso? Até que um dia eu percebi que estava havendo algo dentro do meu coração. E o Senhor estava trazendo uma limpeza no meu coração de todo mal, de toda raiz de amargura, de toda falta de perdão. Gente, eu não conseguia ver as pessoas na rua. Se a pessoa entrasse numa porta, eu tinha tanto problema emocional que eu começava a me tremer de tanta coisa que tinha acontecido, que tinha passado. Eu saía pelo outro lado, eu não conseguia. Daí a pouco, irmãos, foi passando eu nos pés do Senhor, e eu nos pés do Senhor, nos pés do Senhor. E eu comecei a sentir que o perdão estava fluindo. E o meu coração estava sendo limpo de toda falta de perdão. E sabe o que aconteceu?
eu perdoei todas aquelas pessoas para a glória do Senhor. E eu comecei a chegar, passar por essas pessoas e perceber que o bom dia que eu dava era uma alegria muito grande para mim. Oi, tudo bom? Como é que vai? E seguia a minha vida. Mas não era mais de forma áspera. Não era mais de forma arredia. Não era arrebentando feridas. Não era mais dizendo por que ela fez isso, por que ele fez isso, com acusação. Não. Era com o coração totalmente liberado, por causa do perdão que foi liberado. Queridos, atitudes que demonstram o amor ao próximo. Você já imaginou quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, diante de 2 malfeitores? E aqueles malfeitores, um pediu perdão. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E o outro, nem aí. E as pessoas que estavam lá embaixo, zombando de Jesus, chacoteando de Jesus, muitos ali tinham visto os seus milagres. O que é que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Queridos, quando alguém faz alguma coisa contra você, sabe quem é que paga o preço maior? Ele mesmo. Sim ou não? Quem semeia coisa ruim na tua vida, vai plantar coisa ruim? Vai? Não. O maior prejudicado é essa pessoa. Atitudes que demonstram amor. Não fale mal do seu próximo. A partir de hoje, querido, erga aí sua mão ao céu, feche os seus olhos. Erga aí sua mão ao céu, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Faça um propósito com Deus nessa noite. Senhor, guarda a minha boca, Pai. Põe guarda a minha boca, Jesus. Da mesma forma, Pai, que eu me policiei. E eu não chamo mais pelo nome de Maria. Eu não chamo mais pelo nome de José. Da mesma forma, Pai, que eu não invoco outros deuses. Pai, põe guarda na minha boca para que eu não fale mais do meu irmão. Para que eu não me junte mais com ninguém para falar mal do meu pastor. Para que eu não fale mal da minha pastora. Irmãos, nos comprometamos essa noite com o Senhor. Olha aqui para mim em relação ao perdão. Você não sabe muitas vezes o que é saber. Saber, ter o conhecimento. Nós como pastores, que uma ovelha está falando mal de você e da sua família. Você imagine nós chegarmos aqui na igreja, irmãos, porque é uma coisa que é de Satanás mesmo. A gente não vai atrás, mas aquilo vem e nós sabemos. De quem fala mal da gente, dentro da igreja. Agora você imagina aí o que é a gente chegar na igreja e a gente tratar a pessoa bem, a gente dar a paz do Senhor e a gente olhar para ela e a gente orar por ela. Você está pensando que nós somos super heróis, mulher maravilha e super-homem? De jeito nenhum. Somos homens e mulheres suscetíveis às mesmas coisas que vocês. Sentimos as mesmas coisas, temos os mesmos sentimentos. Mas você imagina aí o que é a gente se policiar e a gente ter que cumprimentar. E não é cumprimento, é você dar paz àquela pessoa, a paz que está dentro de você, aquela pessoa. Não é fácil não, meu irmão. Se o pastor faz isso, porque a nossa dependência vem de Deus, você também é capaz de fazer isso. Você também é capaz de fazer isso.
Mais uma vez, feche os seus olhos. Estenda aí a sua mão para o céu e diga: Senhor, põe guarda na minha língua, Pai. Põe guarda na minha boca. Eu quero chegar na casa daquele irmão, eu quero chegar na casa daquela irmã, mas eu quero falar com ela com salmos, cânticos, hinos espirituais. Eu não quero mais ficar chamando a existência dos erros de Cicrano, dos erros de Beltrano. Porque Deus, o segundo mandamento é igual ao primeiro, é semelhante ao primeiro, tua palavra fala. Ame se alegrando pelas vitórias. Fale com Deus aí no seu lugar. Feche os seus olhos, fale com o Senhor, diga: Deus, eu quero me alegrar. Eu quero elogiar. Senhor, fale, querido. Diga para Deus aí: Senhor, eu quero saber elogiar. Eu quero aprender a elogiar o meu irmão. Eu quero olhar para a rede social dele. Eu quero olhar para a rede social dela. Eu não quero julgar. Eu quero elogiar. Eu quero me alegrar. Eu quero glorificar a Deus porque o Senhor a tem levantado. Porque o Senhor o tem levantado. Fale com Deus agora aí no seu lugar. Ainda de olhos fechados. Diga: Senhor, eu quero liberar perdão, porque eu quero que a minha vida ande. O perdão é como uma rua de mão dupla. Você dá e você recebe. Você perdoa os homens e Deus perdoa você. Senhor, me capacita a perdoar, eu quero ser sincera. Eu não consigo perdoar. Deus, eu quero ser sincero, eu não consigo mais amar aquela pessoa do mesmo jeito. Mas o Senhor me ama como eu sou, cheio de defeitos, cheio de pecados.